Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vim na qualidade de, até colocar aqui para quem não sabe quem eu sou. Tá aí, ó, aqui embaixo. Sou professor, é verdade, eu sou professor. Só que tem uma diferença, eu sou realmente professor, eu quero ensinar as pessoas. Daí o que acontece? Você tenta dar aula, não consegue, porque a operadora não suporta, a operadora derruba o sinal. Agora, se eu fosse de uma banda qualquer, tivesse um monte de gente no palco e algumas dançarinas, e se eu fosse uma das dançarinas estivesse mostrando certas partes do corpo, eu teria uma conexão de 50 terabits por segundo para transmitir sinal, inclusive em 8K, se duvidasse, em 4 dimensões. Agora, como eu quero só dar aula, eu não consigo. Eu vou dizer de novo, eu vou insistir aqui, ó, leia aqui embaixo, leia bem escrito aqui embaixo, eu sou professor, leia, ó, professor, está escrito aqui, ó, professor. Eu não sou edutuber, nem youtuber, nenhuma dessas bobagens aí do século XXI. Eu sou professor. Há 40 anos. 40 anos. Lá nos anos 80, quando eu entrei no Cefet como estudante, muitas pessoas tinham dificuldades na época lá com a matemática e com algumas disciplinas da área eletrônica. Eu fiz telecomunicações lá nos anos 80. Como eu já trabalhava com isso, já era, como a gente chamava de entusiasta da eletrônica, e algumas pessoas tinham caído de paraquedas naquele curso, telecomunicações, então as pessoas tinham dificuldade em ler código de resistores, descobrir como assim transistor. Circuito integrado na época não existia. Para você ter uma ideia, nós tivemos na teoria válvula pentodo, essas coisas. Só quem é da geração old school vai saber do que eu estou falando. Mas enfim, nós nos viramos lá nos anos 80. O tempo foi passando e eu frequentava o laboratório de computadores, lá na sala 85 do então Cefet-PR, hoje o TF-PR. Tinha um computador que era um TRS-80. Lá que eu comecei a programação BASIC na época, alguma coisa pouco em Assembler do Z80. Então você veja, eu já venho há anos fazendo isso. E daí as pessoas pediam, você podia ajudar a gente aqui, claro que eu ajudava. Então eu já comecei a dar aula desde aquela época. Eles diziam, você é professor? Eu falei, não, eu sou aluno daqui, não, tinha que ser professor. Né? Eu escutei tanto isso, que naquela época eu falei, bom, pela pouca idade, eu tinha 14 anos na época, não podia ser professor, né? Mas o que eu fui fazendo? Eu fui arranjando um aqui, um ali, outro ali, e a gente foi ensinando matemática. E o tempo foi passando, 4 décadas se passaram, e eu continuo sendo professor. Só que eu vejo, nos tempos de hoje, muitos aí pegando carona na questão da pandemia, já que está todo mundo online, com essas coisas todas, né, da educação à distância, que de educação tem pouquíssimo, que tem é ensino, são coisas diferentes, educação se traz de casa. Embora essas coisas se confundam, né, existe uma teoria que a educação é dada pela escola. Não, mentira, a escola dá ensino. Educação que se traz de casa. Que pessoa educada, que pessoa bem educada, diz bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é educação. Só que daí a briga é com o povo aí da pedagogia, porque educação vem de ex ducere, lá do latim. Ex, fora, ducere, conduzir, conduzir para fora, ou seja, trazer aquilo que a pessoa já saberia, ou que veio de carga, não só genética, mas veio de carga aí do universo e que a pessoa veio aí aprendendo ao longo dos anos. Então a educação talvez seja maior do que a questão só de casa, talvez tenha aí uma pitada das coisas vistas em sala de aula, ou seja, lá na escola. Só que hoje, pleno século XXI, estamos em 2020, eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas hoje, 2020, a escola se perdeu. Os professores se perderam. Eu escuto relatos de moças que estão na caixa do mercado, rapazes que estão aí trabalhando como repositores de estoque. Eu falo com vendedoras, falo com gente de rua, falo com ambulante, falo com porteiro, falo com todo mundo e as pessoas me contam coisas terríveis de como não aprenderam matemática, química, física, biologia, língua portuguesa. Por quê? O achatamento cultural promovido nas últimas décadas destruiu a nação. Destruiu a nação. Não é pelo fato de não saber fazer continha.
Não é pelo fato de não saber calcular o determinante de uma matriz de quarta ordem pela regra de Kyoto. Não é, o problema não é esse. Ah, porque a química orgânica, não é esse o problema. Não é a dificuldade lá dentro de história, filosofia, química, língua portuguesa. Não é a dificuldade das matérias em si. É a dificuldade do pensar. Hoje não se pensa. As pessoas querem macete. E desculpem, eu não dou macete. Eu ensino. Por isso, meu pé atrás com quem é edutuber e youtuber e esta bobajarada toda. Isso é uma cretinice tão grande. É uma cretinice tão grande e sem limites. Ficar disputando e brigando para ter 30 milhões de seguidores, pelo amor de Deus, isso é uma pobreza espiritual enorme. Ah, mas eu tenho 3 milhões, eu quero ter 4 milhões. Para quê? Quantos você conseguiu ensinar de verdade? Ah, ensinar nenhum. Mas eu canto uma musiquinha lá, os caras aprendem. Então é aquilo que eu falei agora há pouco numa live que eu dei em um dos cursos dos quais dou aula. Dou aula. Literalmente eu dou aula. As pessoas querem macete. E o macete geralmente é o professor apertando a tecla play. Ele repete aquela regra, aquela história, aquela musiquinha ou aquela bobagem daquele macete décadas. Então o cara só aperta play, ele não cria, ele não ensina, ele só reproduz. E o aluno virou um elemento hoje reprodutivo, no sentido de reproduzir o que houve. Tinha uma briga com relação à chamada educação bancária, onde o professor deposita conhecimento no aluno. Eu acho o cúmulo as pessoas brigarem contra isso. Qual era o problema dos professores depositarem conhecimento? Conhecimento. Ciência, gnose. Entendeu a ideia? Ciência é conhecimento. Qual é o problema de você ser um cientista, você saber das coisas? Na real situação, até na real e atual, é ruim saber das coisas. O negócio é ser burro, ter uma... como esses que ficam com esse escapamento aberto, por exemplo. Sabe, então a frase é quanto mais burro, quanto mais ignorante, talvez essa palavra fique um pouco pesada, mas eu já vou contar etimologicamente o que ela significa. Quanto mais ignorante, melhor, para muitos. Por quê? Porque eu sou o detentor dos saberes, eu não passo nada para ninguém e só eu sei das coisas. E você que se vire aí. Então, eu não deposito mais conhecimento. O que eu faço? Eu faço o cara só reproduzir o que eu sei. B mais aba, B mais obo, e fica só isso, o cara só decora, o cara não sabe quem é o B e quem é o A, quem é o O, o cara não conhece vogal, não conhece consoante, não conhece R's finais no infinitivo. O cara escreve lá nas redes sociais coisas como, vamos assistir aula sem o R. Ah, mas hoje pode. Não, não pode. Isso aqui é coisa de gente burra, coisa de gente cretina, que tem essa desculpa esfarrapada de que, já conversei com um colega sobre isso exatamente, essa coisa de a comunicação, desde que seja realizada, pode ser feita de qualquer maneira. Não, não pode. Nós tínhamos uma língua absurdamente bela, que era a língua portuguesa. Ela fora destruída. Ela fora destruída. Mas se eu colocar esta frase, que eu acabei de dizer de maneira escrita, ela fora, muita gente vai ler fora, porque as pessoas não conhecem o que é o pretérito mais do que perfeito. Então, e nem o perfeito. Então eu falo isso, foi achatado. Tudo isso foi achatado ao longo dessas décadas. Claro, não vou mudar o mundo, nem quero, não tenho essa pretensão. Eu só queria que as pessoas acordassem enquanto há tempo. Porque se vê, um vídeo como esse vai ter o quê? 30 visualizações, se tiver. Daí as baixarias, as pessoas rebolando, e aquelas músicas, aquelas letras de baixíssimo nível, tem 100, 120 milhões de visualizações. Porque é muito mais fácil, muito mais prático e cômodo você engolir aquilo e você reproduzir aquilo, porque é fácil, do que você tentar aprender o que é um logaritmo, tentar aprender o que aconteceu de verdade na Revolução Francesa, ou você tentar entender o que é a briófita e a pteridófita, entendeu? Então esse o problema. Um dia perguntaram, por que você lembra dessas coisas? Porque eu tive bons professores, eu não tive gente que foi lá dar macete. Eu tive o desprazer de assistir uma aula de um professor que eu acompanho já há décadas. Há décadas nem tanto, que ele não tem tanto tempo de aula. Há anos. É sempre a mesma frase. Ele tem uma sequência de palavras que ele fala. Então
Então, de novo, ele aperta play. Então, se ele for dar aula na televisão, ou numa aula presencial, ou uma aula gravada, é sempre a mesma coisa, ele só aperta play. Por quê? Os alunos acham isso lindo. Então, ele tem 158 trilhões de seguidores. A pergunta, quantos desses realmente aprendem a disciplina dele? Poucos, né? Eu dou aula para concurso público, dou aula para os nonos anos, ou seja, quem vai fazer ensino médio, e dou aula para vestibular e Enem, como todo mundo sabe. É triste você pensar que em algumas das vezes, talvez na maior parte delas, eu esteja falando e simplesmente falando. Poucas as pessoas ouvem o que eu estou falando. Poucas as pessoas ouvem. Por quê? Claro, eu ponho um chapéuzinho aqui, ponho um arquinho aqui, ponho uma caricatura qualquer, um óculos colorido, faço uma graça e acabou. Aquilo é só o molho. Aquilo não fica durante o dia todo. Mas para alguns, de novo, as pessoas se travestem de professor e daí apertam a tecla play e reproduzem aquilo que eles sabem, porque é só o que eles sabem, reproduzem isso, desculpem, à exaustão. E para o povo brasileiro, às vezes é mais do que suficiente. Então, olha, estamos aqui 11 minutos. É um vídeo relativamente longo, mas que sirva de alerta para os pais, principalmente. Os alunos, alguns não têm ainda esse feeling, essa sensibilidade para poder compreender sobre o que eu estou falando. Mas que os pais ouçam, que os pais peguem nos pés dos filhos e principalmente naqueles que se dizem professores. Eu já vi colégios que eu teria vergonha de dizer que meu filho estudou lá. Por quê? De novo, empurra-se esses coitados, esses alunos, às séries posteriores, sem que eles saibam os conteúdos anteriores. Por quê? Porque os caras, sei lá, ou pagam em dia, ou porque são amigos de alguém e vão sendo empurrados. Raros são os que são devidamente retidos naquela série. Por quê? Porque não é assim que funciona, né? Porque, olha, você não pode exigir demais, afinal, coitadinho do tal, ou coitadinha dela, ela não consegue entender matemática ou física, biologia, química, seja lá o que for. Então, pelo fato da pessoa não entender, você não pode cobrar. Como você não pode cobrar, se você cobrar, você dança diferente da música que eles tocam lá. Daí você não serve para a instituição. Entendeu a ideia? Então, olha que complexo que é isso. Então, você não pode ser gentil com as pessoas, você não pode ensinar as pessoas. Você tem que fazer o que eu acabei de contar para um colega. Veja, quando eu falo acabei de contar, como isso é atemporal, pouco importa se isso foi agora, ontem ou há 2 anos atrás. Eu acabei de contar que esse achatamento das pessoas tem servido para, infelizmente, pegar aqueles que seriam grandes expoentes e achatá-los também. Eu já pedi 2 vezes desculpa para uma aluna e para o pai dela. Eu dei aula para essa menina na 5ª série, quando era seriado ainda, 5ª série. Eu falei, peço desculpas a você porque eu tenho que tratá-la da mesma maneira que os outros. Eu não posso dar um exercício diferenciado porque seria, claro, uma questão de... eu estaria brigando, dando de frente com aquela questão de sermos todos iguais. Mas no fundo eu sabia que ela já sabia tudo aquilo que estava lá. Eu via que ela ficava lá, isso aqui é muito enfadonho. Ela dizia, com 11 anos de idade. Eu pedi desculpas ao pai dela, o pai dela disse, eu entendo, professor, mas foi o único primeiro que pediu desculpas, os outros preferem achatar. Claro que é mais fácil achatar. É muito mais fácil você achatar todo mundo, deixar todo mundo, como se diz por aí, pareio, do que você incentivar aquele que sabe alguma coisa. Porque se você for um professor, como alguns que eu conheci, se eu incentivar essa menina, ela vem tomar o meu lugar. Ou seja, a insegurança também é um grande fator que destrói o ensino brasileiro, dentre outros todos. Então eu vou insistir, eu vou colocar aqui de novo, para quem não viu quem eu sou, colocar de novo, eu faço questão, tenho orgulho em dizer o que eu sou. Tem um morador de rua que mora aqui embaixo do meu prédio, cada vez que ele passa por mim, professor! E as pessoas olham, nossa, o cara é professor e fala com o morador de rua, ué, por que não falaria? Somos todos humanos, até prova em contrário. Então eu tenho orgulho de ser quem eu sou e de ser como eu sou. Agradeço aos meus pais, meus avós, por me terem feito desta maneira. Eu não quero saber de seguidor, eu não quero saber de pessoas, nem que gostem de mim. Eu quero que aprendam o que eu tenho para dizer. Se for matemática, que ótimo. Se for informática, como é para concurso público, que bom também. Se for raciocínio lógico, que bom. Então eu não venho dar macete. Aqui,
sempre multiplica por 2 e soma 5. Não, não é, porque não funciona naquele caso. Então, se não funciona naquele caso, não é regra geral. Então, eu não venho dar macete. Ah, mas o professor tal dá macete. Então, vá assistir com ele. E daí caia no exercício, como eu já soube de várias vezes, que teve aluno que foi fazer concurso público e perdeu literalmente 2 questões, que foi na onda do tal do macete. Os que assistiram à resolução de exercícios comigo, não que eu seja o melhor da Terra, nem quero ter essa pretensão, mas eu ensinei como se pensa. Os caras foram no macete, quebraram a cara. Então, eu vou dizer de novo, eu sou simplesmente professor. Não dou macete, não sou youtuber, não sou edutuber, nem essas bobagens que inventaram agora. Ah, você tem um canal no YouTube para ajudar as pessoas. Não sei se notou, isso aqui tem resolução de exercício, tem de vez em quando eu tocando uma música ou outra, tem um pouco de resolução para concurso público, ou seja, tem alguma coisa ligada com certeza ao ensino e, como se diz, à educação. E um pouco de música de bom gosto, não esses lixos que vocês ouvem que estragam a cabeça das crianças. Então, peço aos pais que, por favor, assistam isso e reflitam e cobrem dos seus filhos uma postura diferente. Mas, antes de tudo, cobrem do professor uma postura de gente grande. Certo? Então, descanse aí, porque quem sabe amanhã, ou em julho, ou em 2025, eu volto. Grande abraço. Fui!